4 atacantes para bater um pênalti. Martinelli, Ryan, Vini Júnior e Matheus Cunha. Mas quem bateu o pênalti foi um volante? Oh, como assim? Um atacante sem marcação nenhuma, com a bola na marca, podendo escolher dois lados. É um atacante, não é? Ele chuta a bola no gol. Como assim ele não chuta? Vamos falar um pouquinho sobre essas coisas aqui no canal da Coelho Play, Coelhão? Pois é, gente, eu vim dos Estados Unidos, estava lá na primeira fase, então tenho bastante coisa para falar aqui. Vamos falar do Brasil e Noruega, vamos falar dos próximos passos para 2030, vamos falar de torcida brasileira. Se você não conseguir ver tudo agora, sabe o que você faz? Clique em assistir mais tarde, clique em salvar, adicionar na playlist, baixa, aí você pode ouvir no carro, você pode ouvir na academia, não precisa ficar olhando pra minha cara feia, não é? Porque hoje também, eu acho que ninguém quer olhar na cara de ninguém, é a segunda-feira mais triste da história, não é mesmo? Por isso que eu botei essa camisa aqui, ó, do Romário, porque eu gosto de lembrar os bons momentos e de lembrar quem bateria pênalti e quem faria gol, tá? Então, antes de mais nada, se inscreva no canal, tá? Porque aqui, né, eu passo estatística, eu passo detalhe, passo informação detalhada, dou minha opinião, falo de vivência, porque eu estive na Copa nos Estados Unidos, então não é nenhum besterol, eu não tiro, falo assim, é isso, bibibi, a torcida, tal. Não, eu vivi isso, estive na torcida, vi jogadores de perto, cheguei tão próximo do Casemiro e do Vini Júnior no hotel. Então eu tô falando de coisas que eu vivo e vivo há muitos anos de Copa do Mundo. Então se inscreva aí no canal, porque se você quer ver corte, brincadeira, zoeira, eu entrevistando gringos, zoando argentino, né, coisinhas assim pra você rir, pra você se divertir, né, no Instagram, @coelhoplay, e se você preferir o TikTok, @coelhoplay_ também. Segue lá, que lá tem cortes, né, mas coisas mais curtas e mais divertidas. Então vamos lá, eu não sei nem por onde começar, gente. Que tristeza, não é? Que tristeza. Perdemos em 2006 com o Henry. O jogo do meião do Roberto Carlos. Se você é muito novo, pesquise. Em 2010, Felipe Melo dá uma pisada, o Snyder faz gol, o Júlio César caga, e por aí vai. 2014, o 7x1, que eu tô desnorteado até agora, não sei por que aquilo aconteceu no Mineirão. Ninguém sabe até hoje. 2018, o De Bruyne bate, o Fernandinho bate cabeça, o Marcelo não marca. Em 2022, o famoso 4 minutos, não é mesmo? Eram só 4 minutos! O Fred perde a bola, a gente toma gol, aí pênalti, o Rodrigo bate, perde pênalti. Mais uma vez perdendo pênalti, né? Contra a Croácia, perdemos pênalti. Agora, Bruno Guimarães perdendo pênalti. E aí, o que o torcedor faz? A gente já escolheu o Roberto Carlos, já escolheu o Felipe Melo, já escolheu não sei mais quem, Fred, Fernandinho, tal. Vamos escolher mais um? Vamos escolher o Bruno Guimarães, o Hendrick, vamos escolher eles como Cristo, pegar eles como Cristo e crucificar e tacar pedra. E é isso, não é? O brasileiro é isso, né? Mas aí a gente esquece de ver que é um conjunto. E a gente esquece de ver que todo mundo erra. O Badio não é um bom batedor de falta, não era um exímio cobrador de pênalti, e perdeu na final contra o Brasil, lá nos mesmos Estados Unidos. Perdeu, chutou por cima. O Marcelinho Carioca, né, um cara que bolas paradas, absurdo ele era, e perdeu contra o Marcos na Libertadores. Então não dá pra gente pegar um errinho, porque, por exemplo, o Bruno Guimarães foi o cara que praticamente ele vestiu a camisa do 10, que o Paquetá tava marcando mais que ele, e ele meio que falou assim, eu sou o 10 aqui, e deu bola pro Martinelli fazer, que por isso que a gente se classificou contra a Noruega, porque o Bruno Guimarães vinha jogando muita bola, não é mesmo? Não é mesmo? Não é o Hendrick que a gente ficava, Hendrick, põe o Hendrick, que foi o leão nos amistosos. É um cara com muita estrela e com muita chance, mas infelizmente ele perdeu esse gol na cara do gol. Se tivesse feito, ele é o herói. Se o Bruno Guimarães tivesse feito o gol, nossa, olha como ele deslocou o goleiro da Noruega. Nossa, que passadinha, tal, estamos classificados, não é mesmo? Então se ganha, a gente elogia, se perde, a gente critica, né? A gente acha o bode expiatório para criticar. Eu mesmo critiquei, mas com razão, porque a gente tem que cobrar mesmo. Mas não é agora a hora de cobrar em 2026, a gente tem que cobrar agora para 2030. Não adianta o torcedor brasileiro chegar faltando um mês para a Copa de 2030 e falar, esse goleiro não era para estar, esse aqui ele não chamou, esse aqui era para ser titular. Não, é agora. Vai ter amistoso depois da Copa. No primeiro amistoso que a gente tem que reclamar, que a gente tem que pressionar e falar, esse goleiro não era para estar aí, aquele atacante ficou faltando, tal. É desde já, é um trabalho de 4 anos. E às vezes até mais. Ancelotti entrou no meio do caminho, teve que tentar fazer um milagre que deu. Mas agora ele tem mais tempo. Não adianta falar fora Ancelotti. O cara tem 5 Champions League. Você fala que outro técnico tem o que ele tem a experiência que ele tem, o conhecimento que ele tem pra assumir o Brasil agora? Me fala disso. Deixa eu me ajeitar aqui. Me fala. Quem é? Não é? Então, futebol nivelou. Eu falei sobre isso já. Futebol nivelou, o Brasil vai pegar Egito, vai pegar Noruega, vai pegar Cabo Verde e o jogo vai ser nivelado. É um time mais concentrado, que monta uma estratégia boa. Olha o Paraguai contra a França.
Tomou um gol de pênalti, mas poderia ter arrumado um golzinho e eliminado a França. Olha o México contra a Inglaterra, a vontade que os caras estavam. Então o futebol nivelou e é decidido nos detalhes. Infelizmente, o Brasil não é mais o time que tinha Romário, Ronaldinho, Rivaldo, não sei quem, e jogava contra uma seleção da Noruega, contra a seleção do Egito, que só tinha jogadores locais. Hoje não, hoje eles se enfrentam. Eles se enfrentam em Champions, se enfrentam em Liga Europa, se enfrentam em Libertadores e agora se enfrentam em Mundial de Clubes. E o Botafogo ganhou do PSG no Mundial de Clubes. O Al Hilal ganhou do Manchester City no Mundial de Clubes. Então o futebol nivelou. Quando a FIFA põe 48 seleções para disputar, aumenta o número de seleções, isso nivela mais o futebol. Quando ela cria um Mundial de Clubes para times do mundo inteiro se enfrentarem, isso nivela mais o futebol, faz com que os times se preparem melhor, faz com que as seleções se preparem melhor para ter um futebol mais nivelado. E não tem mais bobo no futebol. Pois é, não tem mais bobo. Isso se fala há tanto tempo e a gente não acredita, não é mesmo? E a gente... Só eu tenho 5. Eu sou o único penta. Até quando? Até quando isso? É sorte que a Copa é de 4 em 4 anos, né? Porque senão, não ia ser o único penta mais não, gente. Agora são 28 anos, vão ser 28 anos sem título. O maior jejum do Brasil foi de 70 até 94, 24. Agora a gente bateu o recorde. São 28. Já parou pra pensar que quem tem 30 anos pra mais ali, nunca viu o Brasil ser campeão? Ou se viu, tinha 3 anos, não vai lembrar? Parou pra pensar que quem tem menos de 30 anos, por exemplo, dos 20 aos 30 ali, ó, dos 15 pra frente, não sei quando a pessoa começa a gostar de futebol, não tem uma idade certa, nunca viu o Brasil ser campeão, não sabe o que é isso. Só vai restar gente mais velha aqui pra contar a história? Que situação, gente. E eu tava filosofando também aqui. Quantas pessoas, quantas milhões de pessoas, de meninos e meninas jogam futebol no Brasil? E quantos jogam futebol na Noruega? Qual a população da Noruega? Qual a população da Croácia? Qual a população da Bélgica, que é do tamanho de São Paulo? E esses times eliminaram a gente, conseguiram montar times mais fortes que o nosso. O que está acontecendo com o nosso futebol? É problema na base? É problema de dinheiro? É problema de corrupção? É problema do quê? É problema de que as crianças não jogam mais bola na rua, não aprendem mais a maluquice, agora crescem no prédio? Qual que é o problema, gente? Eu queria que vocês colocassem também nos comentários. Queria identificar, cara, porque eu faria o possível para melhorar isso, para que a gente chegasse daqui 4, 8 anos melhor. Eu não sei o que está acontecendo. A gente tem uma população grande. E comparado a outros países, Estados Unidos, o futebol não é o principal. Eu estive nos Estados Unidos, eu falava com o pessoal, futebol americano, né, porque futebol lá é soccer, o mundo inteiro chama futebol e afins, só eles chamam de soccer, né? Enfim, futebol americano, beisebol, basquetebol, qualquer outro, hockey, assim como no Canadá é hockey, assim como na Noruega é esqui ou esportes de inverno, futebol não é o maior, mas a gente é uma população grande, né? Quem são as populações grandes aí? China, Japão, Estados Unidos, Índia. Índia, o maior esporte é o cricket, né? Rússia. Nenhum desses países tem o futebol como seu maior esporte. E a gente tem. Aqui o Brasil, ele respira futebol. A alegria nossa é futebol. A TV ligada no domingo à tarde é futebol. As conversas durante a semana é comentando futebol. É você brincando com seu amigo futebol, você indo jogar futebol, tudo é futebol. Até no videogame. E a gente, mesmo assim, perde de um país minúsculo que o futebol não é o principal deles. Por quê? Porque aí está o X da questão. Vamos descobrir por quê. Eu não sei por quê. Não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu não sei por quê. Por exemplo, o México ontem contra a Inglaterra, eu via os caras com vontade, chegando junto, querendo ganhar. E a gente não tem essa gana. A gente contra a Bélgica, o gol do De Bruyne, não apertou, chutou. Ele chutou, fez o gol. Aquele famoso, se fosse o Cássio, pegava, lembra? Fez o gol. Contra o Japão, ninguém apertou, ele chutou, fez o gol. Contra agora o Haaland, né, a Noruega, ele foi sozinho, chutou e fez o gol. Por que ninguém apertou a perna esquerda dele? Por que ninguém estava grudado nele ali na perna esquerda? Porque ele não chuta de direita, né? Pode até chutar, mas não é a mais forte a dele ali. O perigo ele tá na esquerda. Porque ninguém fechou a perna esquerda dele lá, chegou dando carrinho, chegou trombando. Por que tomar esse segundo gol? Né, o primeiro, beleza, ele subiu ali contra o Magalhães. Eu lembrei de 2014. Nós temos o Dante, ele conhece os alemães. Isso é uma vantagem para nós. Magalhães está acostumado a jogar com Haaland. É uma vantagem para nós. E aí zoa, né? Fica brincando, fazendo meme antes da hora. Né? Tantos memes que fizeram de Haaland, de Vini Júnior, e no final a gente tomou no rabo para o Haaland, não é? Por que não joga com essa mesma vontade que o Paraguai jogou contra a França?
O Mbappé faz um gol contra a França de pênalti, contra o Paraguai, de pênalti, mas o Paraguai fechou, o Mbappé não deixou ele jogar. O México teve suas falhas ali, mas estavam com muita vontade, mereciam ganhar. O Cabo Verde, se pá, merecia ganhar também. Por que, que o Brasil não joga com a mesma raça? E aí dá pênalti pra Argentina, o Messi pega a bola. Pênalti pro Portugal, o Cristiano Ronaldo pega a bola. Pênalti pro Brasil, o atacante pega a bola e dá pro volante bater. Ah, mas o Ancelotti definiu isso antes do jogo. Tá bom, vamos lá. Por que decidiu que ele ia bater? Cadê os atacantes? Ryan, Matheus Cunha, Martinelli, Vini Júnior. Por que nenhum dos quatro falou, deixa aqui comigo, eu bato? Se fosse o Romário, Ronaldo, quem mais? Edmundo, Luiz Fabiano. Tô chutando uns atacantes meio louco da cabeça aqui. Mesmo se o Ancelotti tivesse falado o Bruno Guimarães bate, eles iam pegar a bola e sai fora do Bruno Guimarães. Eu vou bater isso aqui, mano. Vocês acham que o Romário ia deixar o Bruno Guimarães bater? E outra, digo mais, o Rogério Ceni não ia deixar o Bruno Guimarães bater. Gente, cadê a personalidade de atacante? O atacante, ele não chuta a bola quando tá apertado, quando tá cheio de marcação, de fora da área, ou chuta de qualquer jeito dentro da área com marcação. Por quê? Sem marcação nenhuma, com a bola parada no pênalti, podendo escolher um lado ou outro, não pega a bola pra bater, tem medo? Ganha milhões de euros e tem medo? Um brasileiro comum não vai ganhar a vida inteira que esses caras ganham num mês. E você não consegue bater um pênalti com a melhor chuteira do mundo, com o melhor gramado do mundo, com o melhor salário do mundo. Você não bate pênalti? É isso mesmo? A gente tem um camisa 9 que não bate pênalti? Para pra pensar. Como assim? 4 atacantes no time e ninguém pega a bola pra bater? Ah, não, antes. Ah, tá bom, antes mesmo, na pré-eleição, porque não falou, põe escala eu pra bater. Tá com medo do quê? É do patrocinador achar ruim se você perder? É inaceitável. Inaceitável. Nada contra volantes, nada contra o Bruno Guimarães. Porque se o Bruno Guimarães chuta no gol, iam falar, nossa, olha como ele deslocou o goleiro. A mídia ia falar, nossa, ele é um gênio, deslocou o goleiro. Se o Endrick faz aquele gol, eu vou criticar o Endrick, tá? Mas se o Endrick faz aquele gol, ele é o gênio. Ele é o estrela. Ele é o cara que resolve. Todo mundo tava gritando o Endrick. Eu mesmo gritei Endrick lá no estádio. Eu queria ver o Endrick. Eu acho que ele tem muito potencial. Eu acho que em 2030 ele vai brilhar sim. Mas um atacante da seleção brasileira não pode perder gol na cara. Eu lembro do Ronaldo. Pedalava, driblava o goleiro, fazia o gol. Luiz Fabiano fazia muito gol. Eu falo do Luiz Fabiano que ele, acho que foi o último 9 que fez bastante gol. É ele, o Fred, né? Adriano. Mas o Romário daria um biquinho, daria uma cavadinha. Cadê essa ginga brasileira, né? Essa habilidade brasileira? O que aconteceu? E aí vão criticar o Neymar? O Neymar, imagina se o Neymar perde o último pênalti no final do jogo, tanto que não iam cair matando em cima dele. Mas ele não, mesmo com a pressão, ele foi lá e falou, deixa eu bater isso aqui. Mesmo ele sabendo que poderia ser criticado pra caramba. Ele falou, vou bater isso aqui. Deu uma risadinha, o goleiro foi mexer com ele, ele deu risadinha, falou, você quer naquele canto, quer no outro? Foi lá, bateu, ainda peitou e falou assim, eu tô aqui. Ah, o Neymar não é mais o mesmo cara de antes, não deveria ter ido, você pode achar o que for, mas ele foi lá e bateu. Ele foi lá, teve coragem e bateu. E bateria quantas vezes fosse necessário, até se fosse o último pênalti uma final, ele ia bater. Porque ele tem essa personalidade, não tá com o físico, talvez não tá com o mental, mas ele tem coragem. Coisa que faltou. Coisa que faltou. Faltou coragem, Brasil, faltou vontade, faltou da raça. E eu não tô nem aí pro salário que esses caras ganham na Europa. Se for preciso montar uma seleção só com o futebol brasileiro, que tá acostumado com Libertadores, que tá acostumado com o futebol brasileiro, que é pegado, é raçudo, que monte só com o time brasileiro, mas que vá com um cara que tenha vontade. Vai com um cara que tenha raça pra jogar. Quantos caras, põe aí nos comentários, quantos caras não poderiam estar lá que tem raça e tem vontade de jogar? Luciano Jubá, do Bahia. Certo? Quem mais? Mateuzinho, do Corinthians. Breno Bidon, do Corinthians. Vitor Roque, do Palmeiras? Não sei. Talvez. Mas às vezes é melhor ter caras que estão aqui, que estão no Brasil, que conhecem o Brasil e que tá com vontade. Até o Reinaldo do Mirassol podia estar lá, ajudando. Se o Reinaldo tá lá, ele bate o pênalti e faz o gol, cara. E joga com raça. E joga lateral na área. Se parar pra pensar nisso, por que a gente tem que valorizar os caras que estão lá na Europa, os caras que ganham salário, os caras que têm mídia? Por que o Reinaldo não podia estar lá? Por que o Alexandre tava lá? Por que o Douglas, que joga na Ucrânia, tava lá? Não é? Ou eu tô falando alguma baboseira aqui? Hã? Digam pra mim. Poxa. É triste, eu ainda tô inconformado como nenhum atacante pegou a bola e falou, vou bater. E agora,
Eles voltam, cada um volta. Ninguém vai prestar conta de nada. Cada um volta para sua cidade, vai cuidar dos seus filhos, vai ganhar seus milhões. Eles têm o dinheiro garantido. E nós, brasileiro, mero mortal, vai pagar as dívidas da Copa, como eu, que fui viajar, fui torcer lá pro Brasil e nos Estados Unidos. Lógico, não é só a Copa, tem Disney, tem não sei o quê, é um passeio, é uma viagem com um plus da Copa. Mas o brasileiro que faz churrasco, cerveja, reúne a família, às vezes até mete o louco no chefe, mete o louco no trampo. Qual é o risco de ser mandado embora para torcer porque ama essa camisa, porque ama o seu país? E os caras voltam lá para ganhar o dinheiro deles. Ah, mas você tá falando isso. Como é que é? Você fala isso de futebol, né? E futebol é assim mesmo, a gente é trouxa, mas, cara, se for parar pra pensar por esse lado, a gente é trouxa do Netflix, a gente é trouxa das séries, a gente assiste série, os caras são milionários, a gente assiste filme, os caras são milionários, assiste novela, os caras são milionários, né? É lazer, é lazer. Só que o lazer maior do brasileiro está em volta do futebol. Quase todos os homens do Brasil gostam de futebol. E mulheres também. Não é mesmo? É o nosso lazer. A gente gosta. A gente joga, a gente assiste, a gente joga no videogame, a gente viaja, a gente vai no estádio. Isso traz alegria pra gente. É o DNA do brasileiro. Você viu aquela zoeira toda lá em Nova York? Eu tava lá no meio da galera. É carro passando, é bagunça. Brasil passando, cada vez que o Brasil passa, cada vez que o Brasil ganha, é mais festa, é mais churrasco. A gente é movido a festa, a gente é movido a alegria. E a gente vê o povo unido. Agora acabou a Copa, o pessoal vai se desunir de novo por causa de política. Vai ficar o Lula de um lado, o Bolsonaro do outro, vão ficar brigando, vão ficar se xingando. E a Copa é legal por isso, que a gente se une, a gente faz festa junto, a gente não briga. Né? Então, como diria um amigo meu, o futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. E une a galera. Une a galera, une a família. Não é mesmo? E a gente quer ver o Brasil ganhando, a gente quer ver o Brasil bem. Né? E eu digo que não tem que ser só no futebol. A gente tem que cobrar no futebol, tem que cobrar na política também. Ah, porque o jogador joga mal? O técnico joga mal, vai um montão de gente na porta do CT lá pra criticar, pra reclamar, pra xingar, pra bater no carro do jogador. E quando alguém faz mal pro nosso país como um todo, não só dentro do esporte, a gente não tá indo lá reclamar, não tá indo lá cobrar. E a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. É o nosso país. É o nosso país, não é mesmo? Mas eu não vou ficar falando de política aqui, não. Pontos positivos. Vini Júnior, que a gente criticava, tá jogando. Jogou bem, fez gol, foi pra cima. Isso a gente não vai criticar mais. Ah, porque o papo antes da Copa era: o Vini Júnior só joga no Real Madrid e não joga na seleção. Não é? E agora ele tá jogando. Douglas Santos, com tudo que eu critiquei, joga num futebol pífio, futebol que tem uma liga pífia. Jogou bem, fez feijão com arroz. A zaga, eu só tenho a criticar que poderia ter apertado e jogado com mais vontade, mas em alguns momentos até que foi bem sólida, mas eu acho que assim, dá pra melhorar. O Alisson, que a gente criticou pra caramba, ele foi bem. Quantas bolas ele não pegou contra o Marrocos, pega a bola na cara. Pegou bola ali na cara contra a Noruega também. Não tem o que criticar. Aquela bola no canto, o pessoal fala, o Alisson não pega a bola no canto, mas olha o chutão que o Haaland deu no canto, que goleiro pegaria aquilo? Né? Casimiro um pouco pesado, mas mesmo assim decisivo. Bruno Guimarães jogou bem, perdeu o pênalti, mas jogou bem. Até o Paquetá que eu criticava jogou bem. Martinelli jogou muito bem. Martinelli entrou bem, decidiu, jogou bem ontem contra a Noruega. Né, o Ryan eu esperava mais, eu achei que fosse ser melhor. O Ender que eu esperava mais. Ele foi muito bem em amistosos, mas na hora do vamos ver, não foi bem. Mas eu acho que é um menino bom, que vai ajudar muito a gente ainda daqui pra frente. 2030 começa hoje. Não é um mês antes que a gente vai cobrar. Não é mesmo? Não é mesmo? Eu já falei isso várias vezes, mas vai ter eliminatórias agora, né? Vai ter amistoso, não vai? O primeiro amistoso da seleção brasileira é ali que a gente tem que cobrar e tem que falar: esse cara era pra estar, esse cara não era pra estar. Não adianta um mês antes da Copa a gente chegar e falar: não era pra ser goleiro. Esse aqui devia estar, esse aqui não devia estar. É agora. A gente vai construir isso em 4 anos. A gente tem que estar em cima no primeiro amistoso. Jogou mal no primeiro amistoso? É pau. Como assim? Tem que ter amor na camisa. Não é? É agora. A Copa de 2030 começou a partir do momento que o juiz apitou o final de Brasil e Noruega, começou a Copa de 2030. E a gente tem que torcer, porque um montão de brasileiro, um montão de brasileiro vai esquecer disso aí tudo. Não vai querer torcer, não vai ligar a TV no amistoso. É torcedor de Copa. É de 4 em 4 anos. É igual político, sabe? Aparece de 4 em 4 anos. É. Mas não, a gente tem que estar torcendo e cobrando desde já. Falaram, eu não vi quem foi, eu vi alguns vídeos, né, de algumas pessoas, de alguns jornalistas falando: esse pessoal que tá na Times Square foi todo patrocinado. Tá todo mundo ganhando dinheiro, ganhou passagem, ganhou isso aqui. Tremenda mentira.
Eu faço parte de 2 torcidas, do MVA e mais ativamente ainda dos Infaltáveis, que é a torcida mais raiz da seleção brasileira. Onde o pessoal faz bagunça, dá risada, faz zoeira. Esses vídeos que você vê no meu Instagram, @coelhoplay, muita gente dos Infaltáveis estão ali comigo fazendo essas bagunças, essa zoeira. É a torcida raiz mesmo. Raiz, de torcedor raiz. E eu conheço muita gente da torcida ali. Eu conheço muita gente que às vezes passou perrengue pra estar lá. Que ama o Brasil, que ama a Copa do Mundo, que ama futebol e foi lá pra realizar um sonho com todas as suas economias, guarda dinheiro por 4 anos pra estar lá. E aí ainda ficar escutando absurdo, falando que empresas pagaram pra eles estarem lá, pagaram influencers. Eu sou influencer e ninguém me pagou um centavo pra estar lá. Eu gastei dinheiro, trabalhei bastante pra isso, gastei passagem, gastei hotel, vou continuar gastando até o final do ano parcelado, né? Ingresso sim, ingresso, a gente ganha ingresso por participar da torcida, né? Ganha ingresso acessível de $60 ou $280, para quem não é os sócios super premium. Eu consegui esses ingressos, sim. Não consegui todos por não estar tão ativo, porque quanto mais copas você participa, quanto mais envolvido você é, o nível de sócio que você é, o quanto você participa, você tem uma pontuação, você tem direito a mais desses ingressos. E nada mais justo do que ter pessoas representando o Brasil para torcer lá, certo? Então a FIFA distribui 8% da carga de ingresso para as federações, e a CBF distribui segundo o critério deles. Agora falar que teve patrocínio milionário, não sei o que, não. Patrocínio é para levar instrumento, é para levar os bonecão de Olinda, é para fretar o avião, para levar faixa, para levar bandeira, e assim, a gente precisa torcer. Isso fazem pouco ainda, tá? Porque na Argentina, por exemplo, é o tanto de gente que eles conseguem levar e ajudar, por exemplo, todo mundo lá pulando. Isso é uma outra coisa que, cara, é ruim pro brasileiro falar isso, mas argentino assistiu o jogo de pé, e eu já assisti 3 jogos de Argentina em Copas do Mundo. Fora que eu vi de Copa América, fora que eu já assisti lá na Argentina, inclusive. Né, para conhecer como é que funciona e tal, e pra torcer contra. Na Copa eu tava lá torcendo contra na torcida argentina. E os caras ficam de pé pulando o tempo inteiro. E aí, no Brasil é só o lado das organizadas, das torcidas, que o pessoal fica pulando, batucando e cantando. E ainda é criticado. Agora, eu conheço tanta gente que tava lá nos Estados Unidos, não conseguiu ingresso para ver esse jogo contra a Noruega, que queria estar lá para pular, para incentivar. E aí eu olho um monte de amarelinho nas laterais do campo, não atrás dos gols, onde fica a maioria da torcida. Os caras sentadinho, não pula, não grita. Até a parte de baixo, né? Porque colocaram o pessoal das torcidas em cima, né? Atrás do gol, em cima, nos níveis superiores. Parte de baixo, o pessoal sentado, que é onde a gente deveria estar fazendo pressão atrás do goleiro dos caras. Essa parte de baixo é onde a gente consegue fazer a maior pressão. Então, gente, por favor, se você quer assistir sentadinho, fica no camarote, tenta comprar o ingresso lá em cima, assiste na TV, mas não atrapalhe a pressão que a gente tem que colocar. Porque a gente tem que estar lá, no anel inferior, gritando, torcendo. Os argentinos ficam de pé lá, botando maior pressão. Vocês vão ver isso no próximo jogo. E aí a torcedor brasileiro ficar sentadinho? Isso não pode acontecer, gente. Isso não pode acontecer. Bom, gente, vou parar por aqui. Desabafei. Falei um monte. Eu quero saber de vocês, a opinião de vocês. E não se esqueça de se inscrever nesse humilde canal. E no Instagram também, @coelhoplay. Nos vemos em 2030. Que tristeza, né? Mais 4 anos, gente. Mas vai dar tudo certo. Confiança. Vamos, Brasil.